Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos à casa do Pai, bem-vindos à casa do pão, onde nos alimentamos com o pão vivo que desce do céu. Nesta saudação quero lembrar-vos, uma vez mais, o versículo deste ano. Disse-vos no início que durante o ano eu iria, portanto, procurar repetir sempre este texto de Tiago 1:22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a pergunta que se faz, então, derivada desta ordenança, é: o que é praticar a palavra? Eu, todas as vezes que tenho que vir dar a saudação à igreja, confesso que é na hora que o Senhor me dá a palavra de saudação. Mas desta vez eu perguntei ao Senhor, já desde ontem: Senhor, qual é a palavra que Tu queres? E confesso que só hoje de manhã que o Senhor disse: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, o que é ser praticante da palavra? Não vou dar a mensagem, porque ela está da responsabilidade da nossa irmã Zélia. Mas ser praticante da palavra, sabe o que é ser praticante da palavra? Por exemplo, é, como diz Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, sermos praticantes da palavra é sermos verdadeiros, bons imitadores de Deus, através de Jesus Cristo. E aí procurarmos dar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos mais praticantes da palavra e a sermos mais identificados com Cristo. Assim sermos bons imitadores. Nosso Deus e nosso Pai, viemos uma vez mais à Tua casa, Senhor, e vemos com o propósito, de facto, para ouvir a Tua palavra. Mas, Senhor, Tu nos recomendas que ninguém se apresente diante de Ti de mãos vazias. Então, Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, com o nosso coração e as nossas mãos cheias de gratidão, prontos, Senhor, para render a Ti, Senhor, o sacrifício de louvor que é o fruto dos nossos lábios. Por isso, Senhor, esta manhã, aqueles que Tu separaste, Senhor, para ministrarem louvor e também a Tua palavra, Senhor, sejam já ungidos por Ti, Senhor, e que seja, na verdade, o Teu Espírito Santo que tenha plena liberdade de ação no seio da Tua Igreja. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. O louvor está com a responsabilidade do nosso jovem Tiago Natanael. É ele quem vai ministrar o louvor. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Espero que dormiram bem, porque nós vamos cantar uns louvores ao Senhor. Quem puder, vamos ficar de pé. E vamos cantar Meu Coração Transborda. Amor
está connosco, neste momento e em cada passo que nós fazemos na nossa vida. Eu ando a ler o livro de Atos, fazer o meu estudo assim, diário, e cheguei a um versículo que está de alguma forma relacionado com o versículo do ano, que em Atos 18, 9 a 10, diz assim: E disse o Senhor em visão do Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Mas vamos focar mais no versículo 9. Não temas, mas fala e não te cales. Por mais que as pessoas vão nos julgar por falar da palavra de Deus ou julgar-nos somente por ser crentes, nós temos de estar firmes na nossa fé e nós não podemos calar. Da nossa boca, por vez em quando nós temos que calar, mas se for a boca de Deus, nós não podemos calar. Se é a palavra de Deus que estamos a falar, não podemos calar. Quando é a nossa palavra, já é outra história. Mas as palavras do Senhor não é para ficar no silêncio, irmãos. Há poucas pessoas que ouvem a palavra ou querem ler a palavra. Por isso, não temas, mas fala e não te cales. Eu vou precisar um bocadinho de ajuda neste coro, que eu não sei muito bem como é que começa, mas olho em tudo. No refrão nós dizemos aqui: é impossível eu não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Vocês concordam com isto? Amém. Nós concordamos com isto? Amém. Vamos cantar isto então.
que sente no coração neste momento, nesta hora, para orar ao Senhor e dar 1000 graças e que nós nunca mais calamos da palavra de Deus. Alguém que ora, só favor. Ou o meu irmão. Senhor, nós te louvamos porque acreditamos e recebemos este dom da fé em Ti e por isso agora sabemos que Tu és o nosso ideal de vida. Tu és, Senhor, o Deus de todas as horas, o Senhor maravilhoso que nos consola, que nos faz querer viver contigo, querer estar mais perto de Ti, mais perto uns dos outros. Nós te louvamos porque Tu és o Senhor da criação, o Senhor deste amor que ultrapassa todo o entendimento humano, mas que beneficia a todo aquele que nele crê. Nós te louvamos pela Tua majestade, te louvamos, Senhor, pela Tua criação, pela Tua bondade, por tudo o que Tu nos dás. E, Senhor, te rogamos que tires de nós as palavras que a nossa boca não profere, mas o nosso coração sente. Nós te louvamos porque Tu estás em nós e Tu és, Senhor, o nosso ideal de vida e nós queremos viver de acordo com o nosso ideal, mesmo quando as barreiras são muitas, mesmo quando as pedras, Senhor, nos fazem tropeçar. Nós te rogamos que continues connosco para que possamos perseguir e sentir-nos efetivamente maravilhados nesta jornada para ser de acordo com o que Tu és. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te louvamos no Teu sagrado nome. Amém. Nós olhamos para a história do Paulo no livro de Atos e eu andei a ler e achei incrível como é que confirma que ele estava na presença do Senhor. Quão maravilhoso a coragem que ele tinha, o medo que ele não tinha de falar com os judeus e dizer e falar sobre Jesus. Infelizmente hoje em dia há muita gente que tem medo, há muitas pessoas que às vezes temos medo de falar sobre Jesus. Então, nós estamos num ambiente que as pessoas não são assim muito crentes, não creem muito na Bíblia, então eu não vou falar sobre Jesus. Mas esse medo não devia existir, irmãos. Nós devíamos falar sobre Jesus. Alguém quer um conselho? Falem sobre a Bíblia. A Bíblia tem todos os conselhos necessários para a vida de toda a gente no mundo. Não é só os crentes que é suposto ler a Bíblia, é toda a gente. E depois é que eles viram crentes. Mas a Bíblia é para toda a gente, Jesus é para toda a gente, Jesus morreu para toda a gente. Às vezes nós olhamos para umas pessoas e pensamos, já nem vale a pena, já não há esperança para essa pessoa evoluir ou tornar melhor. Há sempre esperança para toda a gente no mundo, toda a gente foi criada na imagem de Deus, não é só os crentes, irmãos. Por isso, sejam como Paulo, vão para aqueles ambientes que são um bocado mais difíceis para falar com as pessoas e falam sobre Jesus. Não é para converter ao mundo, mas converter o mundo a Cristo. Amém, irmãos? É muito fácil um crente depois converter ao mundo, mas Cristo consegue converter o mundo para Ele. Que viva Cristo! Que viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Fé que nós temos em Cristo, que Ele continua a viver. Esperança que também viva. Esperança que nós temos nas outras pessoas que conseguem viver connosco. E viva o amor. Por mais que nós conseguimos sentir mal ou nós não gostamos das ações das outras pessoas, temos que continuar a amar. Jesus nos chama para amar. Temos que fazer isso, irmãos. Nós todos, incluindo eu, o meu irmão, toda a gente aqui. E as pessoas lá fora também. Por isso, que viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Que viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva o Rei. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva
Este próximo coro é um coro que eu gosto bastante por causa da letra no refrão. Somos corpo. Somos corpo. Nós, juntos, irmãos, somos o corpo de Cristo. Então, eu estava a falar sobre ir para estes ambientes assim meio diferentes. Sozinhos, irmãos, é muito difícil. Mas quando nós estamos com outros irmãos e vamos falar sobre o Senhor com outras pessoas, já somos mais fortes. Porque juntos somos o corpo. Eu não preciso ir à igreja. Eu tenho a Bíblia, eu oro ao Senhor, mas depois não estás a refletir o corpo. Por isso nós temos que refletir Cristo juntos. E receber um novo coração do Pai.
esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado que nós conseguimos estar aqui juntos como uma família, Senhor. Que nós conseguimos sair daqui juntos como também a Igreja, que estas 4 paredes não seja o limite da Igreja, Senhor. Que nós conseguimos sair lá fora, espalhar a Tua Palavra, não ter medo daquilo que vem nos enfrentar, que Tu confortas-nos, que Tu guardas-nos nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo que tenhas feito nas nossas vidas, as maravilhas, tudo, Senhor, tudo, a família, os amigos, as amizades que nós fazemos e que nós conseguimos refletir o corpo de Cristo, que nós conseguimos juntos refletir o corpo de Cristo, Senhor. Toda a glória é para Ti, Senhor, que o mundo consegue entender que Tu és Senhor. Senhor dos Senhores, não há deuses plural, é só um Deus todo maravilhoso, glorioso, grande Deus, amoroso. Agradecemos pela todas as bênçãos que Tu fizeste, Senhor, para nós. Guia-nos, guarda-nos na Tua palavra, Senhor. Que nós também podemos guardar a Tua palavra nos nossos corações. Que juntos como igreja podemos evoluir. Que nós conseguimos tirar todas as falsidades. Que nós conseguimos juntos ser santos. Que sozinhos nós não conseguimos. Que cada irmão consegue apoiar uns aos outros. Peço isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra está com a Zélia. Graça e paz, irmãos. Amém. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, ver cada rosto, ver cada irmão. Isso é realmente algo que alegra os nossos corações, né? Louvado seja Deus por isso. Eu não acredito que em nosso meio cristão, nosso meio de filhos de Deus, de seguidores de Jesus, exista coincidências, né? Eu acredito pessoalmente que existe uma conexão inspirada por Deus que leva nós todos estarmos no mesmo espírito. Então hoje, quando o pastor estava a falar do versículo do ano, que falava sobre práticas, eu pensei, até parece que o pastor sábio, adivinhou, como nós costumamos dizer, que o Senhor pediu para eu compartilhar nesse dia, fala muito a respeito de práticas, né? De aplicações para a vida cristã. E agora, nesse último coro, né, que o Tiago trouxe, o novo coração, fala de um coração transformado, de um coração regenerado pelo Senhor. E essa porção da palavra que eu trago hoje para os irmãos, para compartilhar convosco, fala também sobre isso, fala muito sobre isso. De um coração, de uma pessoa que foi regenerado, que foi transformado pela palavra do Senhor. Então, realmente, não são coincidências, né? São conexões inspiradas por nosso Deus no meio do povo dele, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu queria compartilhar com os irmãos hoje, gostaria se os irmãos pudessem ficar em pé para nós fazermos a leitura no livro, na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. E então eu gostaria de pedir para um irmão ou uma irmã que voluntariamente pudesse ler do versículo 1 até o 7, e depois um outro irmão ou outra irmã voluntariamente que pudesse ler, prosseguir a leitura então do 8 até o 25, tá bem? Então, primeiro do 1 ao 7. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está na tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz
no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Agora o outro irmão, o irmão do 8 até o 25. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Eu quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido prestado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu o pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo? Como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparo-me também pousada, pois espero que no meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vós. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigada, irmãos. Então, irmãos, queria só contextualizar um bocadinho aqui a carta. Primeiro que, olha, em poucos minutos nós conseguimos ler um livro da Bíblia, vê? Que bom? Já fizemos a leitura de um livro hoje da Bíblia. Isso é uma bênção. Bom, a epístola, né, a epístola a Filemão, na verdade é uma carta pessoal do Paulo, né, do apóstolo Paulo, que durante a prisão, né, sua prisão em Roma, eu vi alguns escritos e lá dizia que ele não estava preso em uma masmorra, mas era como se ele tivesse arrendado um imóvel, mas estava ali com algemas mesmo. Então ele estava preso, apesar de não ser numa masmorra. E logo no começo ele diz que ele está com o irmão Timóteo, né, está com ele. E ele então escreve essa carta então a Filemão. Então o livro, a carta, possui apenas um capítulo com 25 versículos, mas ela traz ensinamentos teológicos e humanos muito profundos para nós. No decorrer da carta nós vamos ver alguns, e com certeza se cada um de vocês fizerem uma leitura mais detalhada da carta, vocês irão encontrar muito mais ensinamentos, tanto teológicos como humanos, muito profundos. Então essa carta foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso e endereçada a Filemão, não é? Que de acordo com a própria Bíblia era um cristão bastante influente e rico em Colossos, a irmã Áfia e a Arquipo, além da igreja que ele tinha em sua casa, que ele mantinha em sua casa. Alguns escritos sugerem que a Áfia era a esposa de Filemão. Eu não sei se isso realmente é correto se dizer, e que o Arquipo era o filho dele. Mas o certo é que ele endereça nessa carta, os destinatários dessa carta é o Filemão, a irmã Áfia, o Arquipo e a igreja que estava reunida, que se reunia na casa do Filemão. Então era para essas pessoas que essa carta deveria ser lida.
Bom, o objetivo então dessa carta, né, que o apóstolo Paulo escreve ao Filemon, é para interceder por Onésimo. Esse nome Onésimo significa útil, mas ele era um escravo, né, que fugiu do seu senhor, possivelmente depois de ter feito alguma coisa de errado, né? Mas durante essa fuga, ele encontrou-se com o apóstolo Paulo e, como bem disse o Tiago, o apóstolo Paulo deu testemunho, falou do evangelho, falou da salvação de Cristo ao Onésimo, e ele então, por influência do apóstolo Paulo, ele se converteu ao cristianismo. Então, a fuga de Onésimo, ela poderia ter sido considerada algo drástico na vida dele, porque naquele tempo, um escravo fugitivo, a pena para ele era a morte, né? Era a morte. Mas o fim dessa história não terminou, irmãos, de uma maneira drástica, né? Nós vamos ver como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vamos agora passar a ver, eu procurei dividir o conteúdo da carta em 3 partes. Essa primeira parte aqui, onde diz prefácio, saudação e ação de graças, do capítulo 1, né, até o capítulo 7, então é a apreciação que Paulo faz, que tem por Filemon, e fala disso. Então ele inicia aqui, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, ele inicia aí do versículo 1 ao 3, e ele considera o Filemon, então, um homem de família, né? Porque ele inicia a carta com saudações, né, a Filemon, e do Timóteo, que está com ele também, e aos seus destinatários, a irmã Áfia, que, como eu disse, em alguns escritos sugere que ela seja a esposa, e o Arquipo, e bem também a igreja. Então, a visão que o apóstolo Paulo tem do Filemon é que ele é um homem de família, que valoriza a família. Depois, nos versículos seguintes, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala a respeito, então ele faz aqui uma descrição da fé do Filemon. Ele diz que o Filemon é um homem de fé. Paulo considerava então o Filemon como um irmão amado, cooperador, ou seja, o Filemon, ele cooperou com o ministério do apóstolo Paulo. E em sua casa, irmãos, ele reunia uma igreja, estava reunida uma igreja. Então ele era um exemplo de fé e de amor para com os irmãos. Ele tinha boas condições financeiras e também um bom coração para acolher cada irmão. No verso 5, o apóstolo Paulo diz, amor e fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os irmãos. Então, isso nos faz lembrar que o Filemon, ele estava realmente em sintonia com os versículos de Mateus, do capítulo 22 ao 37, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Muito bem, então, por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele considerou também esse aspecto da vida do Filemon como sendo um homem de fé. Dos versos 6 e 7, ele considerou e ele descreveu o Filemon como sendo uma pessoa que dá muitos frutos. Ele diz assim, ele era uma fonte de consolação para todos. Não era para 1, 2, 3 ou aqueles mais queridinhos, mas era para todos os irmãos. Então, irmãos, eu fiquei pensando, como é bom nós trazermos a nossa memória, não é? Lembranças de pessoas, né? Recordar de pessoas, né? Que influenciaram nossa vida, né? Nosso crescimento espiritual, quando nós aceitamos Jesus, né? No início da nossa carreira de fé. Então, o meu crescimento, o meu relacionamento cristão, o exemplo de pessoas que oram por mim, que oram por você e com você e comigo, né? Nós todos, com certeza, já passamos por isso. Estiveram ao nosso lado, que nos encorajaram com palavras e aconselhamento. Todos nós ainda hoje, por mais que alguns já tenham aí alguns anos de caminhada,
né, na fé cristã, mas todos nós precisamos, irmãos, de um ombro amigo, não é? Como era o Filemon para esses irmãos da igreja, para todos os irmãos. Nós precisamos de um ombro amigo e precisamos oferecer também o nosso ombro amigo para todos os irmãos, para todas as pessoas que chegam aqui, né, e tornam-se nossos irmãos em Cristo Jesus. E é com os nossos irmãos que nós devemos contar nas horas difíceis, né? Porque todos nós passamos por horas difíceis nas nossas vidas. E é com esses irmãos que nós devemos contar nas horas difíceis e nos momentos de incertezas, de dúvidas. É aqui que nós devemos pedir conselhos, uns aos outros, uns com os outros. É como o Tiago diz, não devemos ir lá fora em lugares estranhos, pedir conselhos a pessoas, mas é aqui, uns com os outros. Nós que temos o mesmo ideal, que é servir a Cristo, que é conhecer a Jesus, que é ter um coração transformado, um coração regenerado, é uns com os outros. É com nossos irmãos que nós devemos pedir conselho, que nós devemos confidenciar as nossas dúvidas, as nossas incertezas e nos aconselharmos uns com os outros. Amém, irmãos? Então, são também os irmãos que se alegram conosco, mas também eles nos ajudam a suportar os momentos, né, levar esses nossos fardos nos momentos de tribulação. Então é aqui, uns com os outros. Isso nos faz lembrar daquela palavra mutualidade, uns com os outros. A segunda parte aí da carta, eu coloquei como o apelo de Paulo em favor de Onésimo. Olha, irmãos, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como ele apostou mesmo no Onésimo. Ele tinha certeza do coração transformado de Onésimo. Ele tinha certeza do coração regenerado de Onésimo, porque ele apostou muito nessa vida. Ele confiou na transformação, na conversão, na mudança de vida do Onésimo. Então, Paulo inicia seu apelo estabelecendo... Primeiro ele inicia esse apelo estabelecendo a sua posição. Qual era? Ele era um apóstolo. Então, ele tinha uma posição apostólica. E, como tal, ele poderia exigir do Filemon que ele recebesse o Onésimo. Né? Como apóstolo e a posição apostólica que ele tinha, apesar de estar preso, ele tinha, irmãos, o direito e o poder de ordenar a Filemon. Entretanto, ele não fez isso. Né? Ele deliberadamente escolhe um caminho superior, que é o caminho do amor. Então, essa abordagem que o apóstolo Paulo escolheu para falar com Filemon, para fazer esse pedido em favor de Onésimo, não foi uma abordagem em que obrigou o Filemon a cumprir um dever, né? A cumprir o que era certo, mas ele convidou o Filemon de uma forma voluntária, de uma forma amorosa, a receber o Onésimo. E ele diz assim, e em Oséias me fez lembrar também um versículo que tem lá em Oséias capítulo 11, 4, que diz assim, olha, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então, Paulo, quando ele fez esse pedido ao Filemon, quando ele intercedeu por Onésimo, ele foi movido pelo amor entre os irmãos. E ele, então, movido por esse amor, e não por uma imposição, ele foi movido pelo amor, Paulo dá garantias da transformação que o Evangelho operou na vida do Onésimo. E engraçado que quando eu procurei o significado dessa palavra, Onésimo, que significa útil, eu falei, nossa, mas houve aí uma contradição, porque quando ele estava com Filemon, ele roubou, provavelmente fugiu, ele fez algo que foi contraditório ao significado do nome dele, foi inútil, né? O nome dele significa útil, mas ele foi inútil quando ele praticou aquele roubo e fugiu. Entretanto, agora, depois que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo através da pregação e dos ensinamentos do apóstolo Paulo, nós vamos ver que
próprio Paulo diz, todavia agora ele te é útil, não é? Então, a terceira parte, então, desse conteúdo, dessa afirmação do Paulo diante desse caos, irmãos, porque aí tornou-se um caos, não é? Os versículos 18 a 25 da carta representam o ponto alto do apelo de Paulo, onde ele assume o papel de mediador e garante a restauração de Onésimo, o escravo que fugiu, mas que, louvado seja Deus, se converteu. Então ele diz assim, eu copiei alguns trechos que os irmãos, se quiserem, podem acompanhar aí. No 18 ele diz assim, e se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Está aí no 18. Então, Paulo, ele aplica aqui, no versículo 18, o conceito de substituto, da substituição. Onésimo, ao fugir e possivelmente roubar Filemão, gerou uma dívida. Claro, ele roubou do dono. Paulo assume essa dívida agindo como um mediador semelhante ao que Cristo fez por mim e por cada um de nós, irmãos, né? Foi isso que Cristo fez. Cristo pagou, ele anulou a dívida que era nossa. Então, aqui, o Paulo está falando ao Filemão, está garantindo, está dando essa garantia, está assumindo essa dívida, né, com Filemão a favor do Onésimo. Então, ele está aqui sendo substituto, sendo pagante dessa dívida. Então, é como Cristo, é o que Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade, assumindo a culpa dos nossos pecados. Ele pagou a dívida que era imposta a nós pelos nossos pecados. Depois ele continua assim, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e o pagarei. Então, Paulo, ele assina o documento garantindo, irmão, garantindo o pagamento, tornando a promessa como que juridicamente válida e pessoal. Olha, ele escreveu a carta e assinou, e olha, eu estou assinando aqui, eu garanto que se ele te deve alguma coisa, eu mesmo pagarei. E assina embaixo, irmão. Isso é uma grande confiança que ele tem, porque ele viu então que o Onésimo agora era uma pessoa transformada, ele tinha um coração transformado e um coração regenerado pelo poder da palavra do Senhor. Amém? E depois ele diz, para não te dizer que ainda tu mesmo me deves. Então o Paulo aqui, ele está lembrando carinhosamente, vamos dizer assim, a Filemão, que a própria salvação espiritual do Filemão, não é? Ocorreu através de quê? Do ministério do Paulo. Então, portanto, o Onésimo também, né? O Filemão era um devedor a Paulo da sua vida espiritual, da sua salvação espiritual. E ele diz, então, o que torna a dívida de Onésimo relevante em comparação. Então, se você deve a mim a sua vida espiritual, quanto mais o que o Onésimo fez. Então, ele está dizendo aqui, sim, irmão, deixe que eu abuse de sua bondade no Senhor, conforte em Cristo o meu coração. Então, irmãos, realmente, o Paulo, ele derrama o seu coração e sua alma diante, né, ao escrever essa carta, para que Onésimo, então, possa perdoar e receber o Onésimo de volta, não apenas como um escravo, não apenas como um homem, que ele seja útil para o trabalho, mas agora como um irmão amado, porque ele agora foi uma pessoa, ele agora é uma pessoa regenerada, ele é uma pessoa transformada, e Paulo está testando isso com a sua própria escrita, com a sua própria palavra para o Filemão. Escrevo na certeza de que você vai me obedecer e sei que fará ainda mais do que eu estou pedindo. E aí depois ele termina a carta e diz para também para eles prepararem lá um quartinho que brevemente ele acredita que ele será posto em liberdade e vai ter com os irmãos, então, em Colossos, né? Irmãos, então, que conclusão a gente pode chegar quando a gente faz a leitura dessa carta de Filemão, que é uma carta tão pequenina, né, com 25 versículos,
A conclusão, então, da carta de Filemão destaca a confiança de Paulo na restauração e na transição de Onésimo, de escravo fugitivo, para um irmão amado. E Paulo confia que realmente aquele homem, ele teve essa transição, ele passou de um escravo fugitivo que praticou possivelmente um roubo para um irmão amado, para uma pessoa regenerada, para uma pessoa transformada. Porque o Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem o poder, a palavra de Deus tem poder. Por isso é que as pessoas, o pastor e as pessoas que vêm aqui, está sempre a dizer, olha, temos que ler a palavra do Senhor. Temos que ler, porque nós erramos quando nós não conhecemos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela regenerou o Onésimo, escravo fugitivo, para uma pessoa regenerada, transformada e um irmão amado. A carta demonstra que a doutrina cristã é uma verdade viva que deve moldar radicalmente a forma como vivemos e nos relacionamos. A história de Onésimo e Filemão é a nossa história. É a nossa história, irmãos. Éramos inúteis nos nossos pecados, como ele foi. Fugitivos de Deus. Nós éramos inúteis nos nossos pecados, éramos fugitivos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos encontrados, perdoados e transformados em filhos amados. Amém, irmãos? Fomos encontrados. O Senhor Jesus, Ele me encontrou a cada um de vocês que está aqui e ainda vai encontrar muitos outros. Então, nós fomos encontrados, irmãos, nós fomos perdoados e nós fomos transformados em filhos amados, em irmãos amados de Deus. Através do sacrifício de Cristo, a nossa dívida foi paga e fomos adotados na família de Deus. Através da intercessão do apóstolo Paulo, o Onésimo com certeza foi recebido novamente na casa de Filemão. A dívida dele foi paga e com certeza ele foi recebido e foi inserido novamente na família de Filemão. Então, irmãos, que possamos aprender então com o apóstolo Paulo a aplicar a graça, o favor, né? Graça é favor imerecido, a graça que recebemos as nossas próprias relações, estendendo o perdão, promovendo reconciliação e tratando cada crente, independente de seu passado ou do seu status, como um irmão amado, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é aplicar a graça. O apóstolo Paulo, ele também foi agraciado pelo Senhor Jesus, né? Nós sabemos quem ele era, quando ele era o Saulo. Ele também foi agraciado pelo Senhor Jesus. E ele, então, agora aplica, né, essa graça. É o que nós também devemos fazer, é replicar essa graça. Assim como nós recebemos essa graça do nosso Deus, nós também devemos replicar a outras vidas. As aplicações, irmãos, como o pastor diz, nosso versículo, não faz sentido nós lermos e depois não aplicarmos, né? Nós temos que tirar lições daquilo que nós aprendemos aqui e aplicar, senão ela não se torna viva e nem ativa na nossa vida. Então, o interesse de Paulo por Onésimo oferece lições que permanecem válidas para a igreja hoje. Então, essa carta ela traz para nós aplicações e lições válidas para nós, igreja, no dia de hoje. Primeira aplicação aqui que eu coloquei, que o Evangelho ele transforma os relacionamentos. A maior lição de Filemão é que a fé em Cristo redefine todas as nossas relações. Todas as barreiras sociais, econômicas e raciais são derrubadas aos pés da cruz. Quem tem aí... e hoje eu vou pedir que a igreja, então, ajude-me também nessa mensagem. Então, eu distribuí aí alguns papeizinhos. E agora eu gostaria de pedir o irmão que tem Gálatas 3:28, que possa ler. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. Então, em Cristo somos primeiramente irmãos e irmãs.
Deixemos aí de lado os status, somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele redefine todas essas relações, todas essas barreiras sociais, econômicas, raciais, isso está tudo depositado ao pé da cruz, porque somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Segunda lição ou aplicação, que o perdão e a reconciliação precisam ser ativos. Então, o cristianismo exige mais do que um perdão passivo, exige uma reconciliação ativa, que restaura o ofensor a comunhão. Quem era o ofensor? O Onésimo. E ele precisava de ser restaurado a comunhão, não é? Filemão foi chamado não apenas para perdoar Onésimo, mas para recebê-lo como um irmão amado. O Paulo falou, o apóstolo Paulo diz, recebe-o, mas recebe como um irmão amado, né? A terceira aplicação se diz respeito, se assim nós podemos dizer, a advocacia cristã. Quem tem aí Gálatas, capítulo 6, versículo 1? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado, porque vocês não sejam tentados também. Amém. Então, Paulo age como mediador e advogado. Somos chamados a fazer o mesmo, a interceder pelos que falharam, ajudar a restaurar os caídos em espírito de mansidão e a construir pontes de reconciliação dentro do corpo de Cristo. O próximo é Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Então aqui, pensar um pouco na soberania de Deus em meio ao caos, não é? Deus é capaz de usar falhas, como que Onésimo fez, os pecados e as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos redentores. Isso nos dá esperança e confiança para enfrentar as provações, sabendo que Ele está no controle. Muitas vezes a gente pensa, é um caos que Ele fez, não tem jeito. Isso que eu estou passando aqui não tem jeito, isso é um caos. Não, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquelas que aparentemente não são tão boas, não é? Que nos incomodam um bocadinho, que nos entristece. Mas no fim, lá à frente, essas coisas também vão cooperar para todas as coisas cooperam para o bem. Vai ter algum bem, você vai colher algum bem, você vai aprender alguma coisa, vai haver crescimento para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E por último, irmãos, eu gostaria de pedir para ser projetado aqui. Já projetou? Olha, eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé e vamos juntos ler. Vamos ler esse versículo aqui, irmãos, juntos. Vamos pensar no pedido de Paulo, né? Ele apela, ele não é só um pedido, ele apela, ele faz um apelo para que o Filemão perdoe o Onésimo. E vamos ler então aqui e pensar. Vamos lá então. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, o versículo é muito claro, ele dispensa qualquer explicação, porque é assim, na oração do Pai Nosso, também diz que nós devemos perdoar, para sermos perdoados, não é? Então, quando algum irmão cometer alguma falha com você, ou na igreja, ou lá em casa, ou na faculdade, ou no trabalho, né? Porque nós vivemos relações diferentes, relações, né, aqui da igreja, relações laborais, relações familiares, mas quando alguém fizer algo que te entristece, que te deixa ferido, então pense um pouco nesse versículo. Antes sede uns para com os outros benignos. Busca de Deus essa benignidade. Nós na nossa carne mesmo, nós não temos.
isso de nós. Nós temos que pedir, temos que implorar a Deus para que Ele possa nos dar. E ter misericórdia, irmãos. Perdoando-vos uns aos outros. Olha, irmão, é tão lindo, porque olha, aquela palavra uns, outros, e de novo tem a palavra uns aos outros. Isso diz muito sobre a mutualidade. Não é só eu que tenho que perdoar o Tiago, mas também o Tiago tem que perdoar a mim, não é? Um tem que perdoar o outro, né? Não é só você magoou o teu irmão, vai lá e pede perdão, e no dia que ele perdoar, a mesma coisa. Nós devemos pedir perdão e oferecer perdão, não é? Então, uns aos outros, nunca esqueça disso, irmãos, uns aos outros. E foi tão bonito como Paulo intercedeu, pedindo, né, ao Filemão, para que ele perdoasse o Onésimo, aquele que era inútil, mas entretanto agora ele era útil. E nunca esqueça, irmãos, que nós também já fomos um dia inúteis nos nossos pecados, mas depois que nós fomos encontrados, perdoados e transformados, nós nos transformamos em filhos amados de Deus. E isso foi uma graça que nós recebemos de Deus. Então vamos replicar essa graça para outras pessoas, não só aqui dentro da igreja, não só para as nossas famílias, mas como também o Tiago disse, nos lugares mais estranhos onde nós podemos viver. Lá no nosso trabalho, nós não convivemos com pessoas que são todas cristãs, não convivemos. E muitas vezes elas fazem coisas que nos ferem, não é? Mas nós devemos ser compassivos, irmãos, bondosos, misericordiosos, né? E perdoar essas pessoas. É difícil? Muito. Não é nada fácil. Às vezes a nossa carne se levanta e fala, não, eu não vou perdoar, não. Não vou perdoar porque, olha, não fui eu que fiz mal porque ela falou assim comigo, não é? A carne se levanta e não quer. Mas pede, irmão, implora a Deus para colocar essa benignidade, essa misericórdia e esse perdão dentro do teu coração, até o momento que você vai conseguir, porque isso não é bom só para aquele que é alvo do teu perdão, é primeiramente importante para você, para a tua saúde física, para a tua saúde mental e principalmente para a tua saúde espiritual. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos abençoe e que nós possamos perdoar uns aos outros e também saber pedir perdão, porque é muito difícil. A gente já consegue perceber isso com as crianças na escola, os pequenininhos, quando fazem alguma coisa e a gente fala, olha, pede perdão ao teu colega. Não quer pedir, tem dificuldade de pedir desculpas. E às vezes eu olho para eles e penso, como será quando ele se tornar um adulto que tiver que pedir perdão? Não é? É difícil pedir perdão. Mas faça isso, peça para o Senhor colocar todas essas coisas dentro do teu coração, porque isso vai fazer muito bem ao corpo de Cristo que somos nós. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se a Zélia tinha pensado no corinho final, mas gostaria de convidar toda a igreja a cantarmos aquele corinho que eu penso que vem a propósito, quebranta-me corações, não é? Quebranta corações, a começar em mim. Mas antes, deixem-me só deixar mais este breve comentário que vale a pena. Esta carta pessoal tem de facto uma mensagem muito profunda, genuína, autêntica. É uma carta que apresenta-nos a todos nós o alto poder de Jesus Cristo, que traz cura, ou traz a cura sobre vidas quebrantadas. Só este exemplo de Jesus Cristo, eu creio que desde o início deste culto hoje, parece que todo ele estava todo de acordo, não é? Desde o início até agora, neste relacionamento. Portanto, só o exemplo de Jesus Cristo, de perdão através da cruz, se assim nós fizermos de acordo com a sua palavra, se formos praticantes verdadeiramente da sua palavra, podemos superar então todas as nossas dores, todos os nossos erros, para
nos podermos relacionar, reconciliarmos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Assim, vamos ficar de pé e vamos cantar este corinho, que é também um apelo a nos perdoarmos uns aos outros também e a quebrantarmos diante do Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Encerra, portanto, este corinho tudo o que nós esta manhã escutamos e podemos levar para esta como a lição, não é? A lição para casa, praticarmos em casa, não é? São os deveres domésticos, praticarmos este amor, ajudarmos uns aos outros, apagarmos, não é? Apagarmos. Como Paulo disse, eu pagarei. É uma palavra tão forte, não é? Eu pagarei por ele. Eu pagarei por ele. Vamos cantar. Que a Tua palavra, o louvor, cada palavra que cantamos a Ti, dirigimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra que foi dirigida a cada um de nós, Senhor, ela hoje seja o bálsamo para os nossos corações, para as nossas vidas, Senhor. Precisamos tanto, Senhor, de sermos praticantes da Tua palavra. É certo que precisamos também de ouvir muito a Tua palavra, porque a fé, só é possível a nossa fé aumentar, Senhor, ouvindo a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, para que possamos, Senhor, assim colocá-la em prática, não só, Senhor, os nossos relacionamentos com o corpo bem ajustado, como nós ouvimos também esta manhã, Senhor, sermos um corpo bem ajustado, para que este mundo possa tremer e estremecer, Senhor, diante do corpo de Cristo, que é a Tua igreja, que deve ser uma igreja ungida com poder, Senhor, onde nós chegarmos, Senhor,
levarmos o bom cheiro de Cristo e o mundo possa sentir-se incomodado, Senhor, onde a tua igreja chega, o teu corpo chega, Senhor. Precisamos, na verdade, Senhor, esse corpo ungido, com poder, Senhor, neste mundo corrupto, perdido, desnorteado, Senhor, sem rumo, Senhor. Estamos vivendo, na verdade, Senhor, os tempos em que, pela tua palavra, Senhor, compreendemos que tu estás tão próximo. E é por isso que a tua igreja, Senhor, hoje teve o privilégio de uma vez mais ouvir, Senhor, a tua palavra, para agirmos em conformidade com a tua palavra, Senhor. Faz-nos, na verdade, Senhor, estes elementos da tua igreja, Senhor, que estejamos assim munidos, Senhor, munidos da tua palavra, da espada do Espírito, revestidos de poder com a armadura do Espírito, Senhor, e possamos frutificar neste mundo, Senhor. Sobretudo, suportarmos uns aos outros, apoiarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, como também já ouvimos uma vez mais esta manhã. Assim sendo, Senhor, eu quero pedir também uma bênção para aqueles que esta semana completaram mais uma primavera de vida, Senhor. Os nossos irmãos, José Pinto, Senhor, que tu possas, na verdade, abraçar a sua vida, dar a prenda que o teu filho precisa, Senhor, para que nesta caminhada, nesta carreira de fé, Senhor, ele seja de facto abençoado com esta prenda que vem das regiões celestiais. Juntamente, Senhor, com o Zé Pinto, o seu filho Sérgio, Senhor, que também completou mais uma primavera de vida, Senhor. Se possas abençoar também o Sérgio e alcançar, Senhor, a sua vida, Senhor, desde a planta dos seus pés até a sua cabeça, Senhor. Abençoa também o Pedro Vivas, filho do nosso irmão, dos nossos irmãos de Gorete e Quinzé, Senhor. Que o Pedro, Senhor, que já ouviu a tua palavra, Senhor, não esqueça. A boa semente possa ter encontrado, Senhor, ainda alguma terra fértil no seu coração, para poder, Senhor, voltar a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Senhor, assim, Senhor, agradecidos, Senhor, pelas bênçãos que tu vais conceder, Senhor, estas vidas, por mais uma primavera de vida, Senhor, leva-nos com a tua bênção, com a tua paz. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana, a sermos mais praticantes da tua palavra. Oro ao Pai agradecido, no nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, tenham todos uma boa semana e vamos praticar mais a palavra, vamos praticar mais o amor. Amém ou não amém? Amém.